Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Atendendo pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo, me veio novamente dentro dessa perspectiva que eu sempre tenho aqui, de que psiquiatria é uma especialidade médica em que as pessoas pensam que conhecem os conceitos, na verdade elas conhecem apenas as palavras. E ao repetir as palavras e pensar que o conceito que a palavra diagnóstica representa, isso sempre se traduz por problemas sérios de comunicação entre psiquiatra, família e paciente. Uma delas é TOC. TOC é um transtorno clínico, o nome é uma sigla, é transtorno obsessivo compulsivo. Mas no dia a dia as pessoas falam como se fosse um substantivo comum. Ver com os toques dela. Qual é o seu toque? É assim que em geral as pessoas usam a palavra. Não. Segundo, apenas uma pessoa ser organizada, metódica, não significa que ela tenha transtorno obsessivo compulsivo. Ela pode ter esse traço obsessivo, ou seja, o traço de organização, de método, disciplina, pontualidade, ser certinho. Esse é um traço obsessivo, que em si não é patológico, não tem nenhuma patologia nisso. Isso corresponde a um jeito de ser das pessoas, a um atributo das pessoas. Quando é que se transforma em transtorno obsessivo compulsivo? Quando aparece a dúvida obsessiva, a dúvida compulsiva. Ou seja, aparece a angústia por a pessoa ter que pensar ou ter que fazer algo que não quer pensar ou não quer fazer. Dito dessa forma, parece uma coisa maluca. Como é que a gente não controla o pensamento? No caso do TOC, sempre a palavra obsessivo se refere a pensamento, a palavra compulsivo se refere à ação. Corresponde a coisas, seja do lado do pensamento ou do lado da ação, em que a pessoa sente-se obrigada a fazer, embora não queira fazer, ou se sinta agredida por fazer, ou se sinta violentada por fazer. Por exemplo, uma pessoa não quer pensar uma determinada coisa que é ofensiva a ela, mas esse pensamento vem recorrentemente sem que ela consiga tirar da cabeça. Isso é uma ideia obsessiva. Pode ser uma imagem, a pessoa fecha os olhos e vê a imagem desagradável para ela ou ridícula. De qualquer forma, é sempre algo que não é harmônico com a pessoa. A mesma coisa acontece com as ações. Por exemplo, aqui atrás tem a porta da minha sala e a porta da minha biblioteca. Eu sei que elas duas estão fechadas, mas pode me aparecer uma dúvida obsessiva, mas será que realmente elas estão fechadas? Eu ter que me levantar, embora saiba que elas estão fechadas, mas eu tenho que levantar e verificar. Ao regressar, essa experimentação não me traz nenhum desconforto. Volta a dúvida, mas será que você verificou mesmo? Ou seja, qual é a diferença da dúvida obsessiva para a dúvida racional? É porque a dúvida racional ela se resolve com a experimentação. Se porventura eu tiver dúvida que a porta da sala esteja fechada, eu levanto, verifico e ela pode estar aberta ou fechada. Se ela estiver aberta, eu fecho. Se eu estiver fechado, eu apenas confirmo. E isso desaparece como uma dúvida para mim. No caso da dúvida obsessiva, não. A ação não resolve a dúvida. Se eu tenho a sensação de que minha mão está suja, eu vou lavar a mão. Isso se resolve na minha cabeça. Mas se porventura eu for portador do transtorno obsessivo compulsivo, a dúvida não se resolve. A cada momento que eu lavo não é suficiente. Eu tenho que voltar a lavar. Essa disputa interna entre não vejo necessidade, mas tenho que fazer, não tenho esse sentimento, mas vem essa imagem, é que corresponde ao toque. Ou seja, o toque está sempre associado a uma profunda angústia, talvez uma das angústias limites do ser humano, que é a sensação de não concordar com o que pensa ou o que faz, mas se sentir obrigado a fazê-lo, sem que seja uma entidade alienígena obrigando.
diferentemente de uma ideia delirante de influência externa, em que a pessoa é comandada a partir de um ser extraterreno ou de uma máquina ou qualquer coisa assim, em que a pessoa sente-se que é manipulada de fora para dentro. Isso seria dentro de um quadro de um delírio esquizofrênico de uma vivência de influência externa. No caso do toque, não existe essa dualidade. O paciente sabe que o pensamento é dele, é gerado por ele, sabe que a ação é gerada por ele e apenas não controla. Isso não ocupa todas as esferas da vida dele. A gravidade do toque vai decorrer exatamente disso, da frequência e da importância. Se as ideias são esporádicas, são bem menos graves. Se as ideias são frequentes, elas já se tornam mais graves. Se o grau de repetição ocupa um volume considerável de tempo, qual é o resultado do paciente? É o desgaste excessivo, porque para fazer uma tarefa, por exemplo, conferir uma conta, essa conta é exaustivamente conferida e nunca termina. Ele vai levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, numa angústia profunda, mas ele não consegue deixar de fazer, porque a sensação é que ele cometeu um erro. Esse check, continuamente, esse ritual de checagem, isso é exaustivo para o paciente. Porque uma tarefa que qualquer pessoa faria em segundos, ele leva horas fazendo. Lavar a mão pode levar 6 horas se lavando a mão. Conferir uma conta pode ocupar todo o dia. Então a gravidade do toque, que é a persistência de porque pode acontecer situações clínicas em que as ideias obsessivas, elas são muito mais preponderantes do que os rituais compulsivos. E vice-versa, pode acontecer também a apresentação compulsiva ser mais importante. Mas de qualquer forma, o fenômeno do toque, ele sempre se caracteriza por uma dúvida que nunca se resolve pelo controle voluntário da pessoa. Seja passar uma ideia, todo mundo tem ideias parasitas na cabeça, ideias que passam besteira, todo mundo pensa besteira, mas a ideia não permanece. No caso de uma ideia obsessiva, pode ser uma besteira, entre aspas, que pode ser desde uma coisa simplesmente ridícula, até um pensamento profundamente agressivo, autoagressivo. A pessoa pensa um tema que é agressivo para ela. E o que é que torna desconfortável? Ela não conseguir remover isso do centro da sua atenção. O resultado disso é um nível de angústia enorme, um desgaste para todas as tarefas do dia a dia. Então, um toque leve, ele é suportável até certo ponto. Um toque grave é altamente limitador, porque não sobra espaço nem tempo para a pessoa exercer qualquer outra função na vida. E o tratamento do toque, ele decorre sempre dessa combinação de uma associação, de uma medicação, que o pensamento do toque é um pensamento em loop, é um círculo assim, que não para de girar. Sozinho ele não para de girar. A função da medicação é recuperar o controle. Então, quais são os objetivos da medicação psiquiátrica? É fazer com que a pessoa, duas coisas, ou reduza a frequência ou reduza a intensidade. Qualquer uma das duas coisas sinaliza a melhora do toque. Se a pessoa tem, o quadro é o mesmo, mas está espaçado, já foi uma melhora. Se a pessoa diz que a frequência é igual, mas a capacidade dela, de enfrentamento dela, ou seja, se em lugar de lavar a mão infinitas vezes, ela lava 5 vezes, 10 vezes, ela já está exercendo algum grau de controle sobre aquele pensamento intrusivo, repetitivo, recorrente. Então essa combinação de psicoterapia específica para toque com medicação sempre resulta em um transtorno de natureza crônica, ou seja, provavelmente a pessoa terá que ter um acompanhamento prolongado na vida, mas que é possível para muitas pessoas ter um grau de alívio e de recuperação da sua funcionalidade, já que o comprometimento maior é a funcionalidade da pessoa e o bem-estar, simplesmente a qualidade de vida. Quem tem um toque de médio a grave tem uma qualidade de vida bastante deteriorada. Mas só para a gente terminar, toque não é simplesmente gostar das coisas certinhas. Isso seria um traço de personalidade da pessoa. O toque
o transtorno obsessivo compulsivo, que é um acrônimo, ou seja, o T de transtorno, O de obsessivo, C de compulsivo. Não é um substantivo comum que a gente olhe para uma pessoa e essa pessoa ficar brincando com ela como se fosse toque. Ah, e você está com os toques, qual é o seu toque? Não, não é assim. Toque é uma doença, é um transtorno psiquiátrico extremamente desconfortável, grave e desconfortabilíssimo para a pessoa, angustiante, desconfortável e que compromete a qualidade e a funcionalidade de vida. Eu espero que haja sido útil para esclarecer mais uma dessas coisas do psiquiatrês, né? Que é o uso de palavras que todo mundo pensa que conhece, mas não conhece o conceito que elas se referem. Tchau.